Boa tarde, seja muito bem-vindo a esta edição de quinta-feira do Jornal Regional. Começamos por conhecer os títulos da imprensa nacional desta manhã, como sempre com a capa do Jornal de Notícias. E no cabeçalho do Jornal de Notícias um primeiro destaque para a política. O GT rejeita a melhoria do salário mínimo antes das eleições. Ao lado, naufrágios, 9 vidas poupadas ao mar, num naufrágio evitado então na costa litoral de Portugal, junto a Matosinhos. Ainda uma nota para a imigração clandestina. A Marinha Italiana intercepta 4.000 imigrantes esta semana, vindos do norte de África. Quanto à grande caixa e à grande manchete do Jornal de Notícias desta manhã, suspeita de corrupção em venda de comboios, a PJ fez buscas na CP, a Argentina desencadeia investigação em Portugal e também em Espanha. O negócio de milhões ao abrigo dos acordos entre governos é, de facto, o grande destaque do Jornal de Notícias. Ao lado, na rubrica da economia, FMI insiste em cortes permanentes em salários e pensões. No Tribunal Constitucional dá razão a contribuintes contra o fisco. Já no capítulo da sociedade, um destaque para a educação. Universidades do Norte unem-se para ganhar forças e para se candidatarem aos fundos 2014-2020, aos fundos comunitários com estratégias comuns. Ainda na saúde, diretores clínicos responsabilizados por falhas nas VMERs. Depois, uma caixa para dar destaque ao futebol, nomeadamente à segunda mão da Liga Europa, que se joga hoje, com destaque para o Sevilha Futebol Clube do Porto, que se joga a partir das 8h05 da noite. Luís Castro promete tentar marcar desde o primeiro minuto. Também o Benfica recebe o AZ Alkmaar por volta da mesma hora, às 20h05. Jorge Jesus mete gelo na euforia. Na seleção, Paulo Bento é selecionador até 2016, voltou a renovar o seu contrato. E, por último, Liga dos Campeões, Tiago leva Atlético de Madrid às meias finais, 40 anos depois do clube o ter feito. Seguimos agora com a capa do Jornal Público desta manhã. A primeira nota vai mesmo para o selecionador nacional. Paulo Bento renova até 2016 e só fica atrás de Cândido Oliveira, portanto, na duração do trabalho que tem desenvolvido dentro da seleção nacional. Quanto à manchete, Finlândia empurra Portugal para uma saída limpa do resgate. A revelação é feita por Olli Rehn, até agora comissário europeu para os assuntos económicos, que acusa Helsínquia de exigir garantias para disponibilizar mais ajudas a Portugal depois do resgate. No destaque fotográfico é uma fotografia um bocado até que causa bastante curiosidade. É uma fotografia tirada na Guiné-Conakry. Aqui vemos luvas e botas das equipas médicas a secar neste campo na cidade de Wekedo, na Guiné-Conakry. É o destaque para a febre hemorrágica. Ébola chegou pela primeira vez a uma capital e isso torna-o mais perigoso. É então a saúde a merecer aqui o destaque fotográfico do Público desta quinta-feira. Nas laterais, negócio suspeito com a Argentina leva a PJ à sede da CP. Buscas na CP relacionadas com a venda de material circulante à Argentina. Em causa pode estar um crime de corrupção. Mais abaixo na cultura, Sérgio Godinho à liberdade durante 3 noites no Teatro de São Luís. E, por último, 4 últimas chamadas a esta capa. A primeira para o Manifesto dos 74, que tem significado político, dizem os subscritores. Foi entregue, então, a petição na Assembleia da República com 34.000 assinaturas que exigem então a reestruturação da dívida. Depois de entregue esta petição, ela será nos próximos tempos discutida então dentro da Assembleia. Ao lado, patrões e sindicatos não dão garantias de acordo pós-Troika. Passos saiu do encontro com parceiros sem garantia de um novo compromisso.
Entre ocupações e ultimatos, Moscovo e Kiev vão negociar, vão se sentar na mesa da diplomacia numa tentativa de terminar com as tensões que agora se vivem no leste da Ucrânia depois da anexação pela Rússia da Península da Crimeia. Uma última nota no público: coordenação das VMER passa para os diretores clínicos. A mudança foi ontem anunciada pelo secretário de Estado adjunto da Saúde. Seguimos agora com a capa do jornal I. O I que faz aqui referência ao sorteio do fisco. O contrato prevê manutenção de carros durante 2 anos ou 10 mil quilómetros. Está então aí a chegar este primeiro sorteio, que será feito a partir da estação pública de televisão. Tratado orçamental, referendo do Bloco é inconstitucional, outro dos temas tratados nesta capa. Ainda nesta capa do I, ir aos bolsos dos criminosos. O Estado apreendeu bens no valor de 17 milhões e meio de euros e o Governo insiste, a DSE terá de ser financiada apenas pelos seus beneficiários. Mais 2 entrevistas com chamada à capa, a primeira ao músico José Cid, que confessa que quando queria acabar o concerto tocava 10 mil anos e o público fugia. Agora tem 2 concertos agendados, um na Aula Magna em Lisboa e o outro no Porto, na Alfândega no Porto, exatamente com este CD que acabou por catapultar o músico para as luzes da ribalta estes 10 mil anos. Também a entrevista a Sanches Osório, que diz que o Presidente da República desconsidera-nos todos os dias, são palavras fortes numa entrevista a conhecer na edição desta quinta-feira do Jornal I. Seguimos com os jornais por especialidade, começando pela Economia, com o Jornal de Negócios. A primeira parte do Negócios, no cabeçalho, podemos ver que Floresta, nas mãos de 4 mil donos, afasta o investimento estrangeiro neste potencial português. Na manchete, o Governo desiste de aumentar a DSE em 2015, serviços deixam de contribuir, mas dinheiro vai para o Estado. No destaque fotográfico, trabalhadores abrangidos por aumentos salariais caem 91%. CGTP assina convenção que admite cortes salariais quando as empresas encolhem. Ainda patrões do setor têxtil podem aceitar aumentos salariais desde que os sindicatos cedam nas horas extra e no trabalho noturno. Estas negociações também aqui a serem o relevo desta capa do Jornal de Negócios. Ao lado, linha de Cascais sem verba para novos comboios. Bruxelas pressiona investimento nos passageiros. Governo recusa compensar câmaras pelo fim das taxas comerciais, algo que os municípios já tinham reclamado, ou seja, serem compensados pelo fim destas taxas. Umas 2 últimas chamadas a esta capa. A primeira para a entrevista a Alexandre Fonseca, que diz que a Anacom tem um papel de rainha de Inglaterra. É o presidente da ONI que sublinha a compra milionária em França da Altice. A dona da operadora não altera os planos de crescimento para Portugal. Por último, Fitch pode deixar Portugal à beira de sair do lixo. Perspectiva do rating pode passar para positiva, dizem os analistas. Seguimos com o desporto, com o jornal O Jogo, como não poderia deixar de ser, é a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, que fazem de facto destaque no jogo desta manhã. Primeira nota para o Benfica, a águia mais descansada para confirmar as meias, ou seja, a passagem às meias finais. E aqui em grande plano também o presidente do Porto, o presidente portista, diz que o plantel dá garantias apesar das ausências de Jackson e Fernando nesta segunda mão. Confiamos nos jogadores que estão cá, diz então Pinto da Costa, que referiu ainda à cidade de Sevilha, que deixa boas sensações para este jogo. Uma última nota para o Sporting. SAD já se livrou de 18 compras de Godinho, tanto recuperou o atual presidente metade do investimento e reduziu a despesa com o pessoal para os 20 milhões de euros. E conhecidas então as notícias que marcam a atualidade da imprensa desta manhã de quinta-feira, seguimos agora então com o Jornal Regional.
No próximo ano, Portugal continuará a ser uma das economias mais sobreendividadas. As contas são feitas pelo Fundo Monetário Internacional no âmbito da reunião da primavera do Fundo, que tem início amanhã em Washington. O pico da dívida pública líquida portuguesa em relação ao PIB deve ser atingido este ano, registando 119,9%. A trajetória vai inverter-se posteriormente, segundo as previsões do FMI. De ter em conta que nas habituais comparações de dívida entre os Estados se usa o valor bruto e nesse a dívida do país está em quase 130% do PIB. Segundo o FMI, o saldo líquido no próximo ano será de 119,2%, o que coloca Portugal entre as 5 economias com níveis de sobreendividamento acima dos 100% da riqueza nacional. Grécia e Japão ocupam os lugares cimeiros, seguidos de Portugal, Irlanda e do Chipre. Em finais de 2008, Irlanda, Itália, Portugal e Japão não estavam no clube dos países com a dívida pública líquida superior a 100% do PIB. O Japão entrou no top 5 dos mais sobreendividados em 2009, a Itália em 2010, Portugal em 2012 e a Irlanda em 2013. As projeções do FMI estendem-se até 2019. Nessa altura, diz o relatório do FMI, a Irlanda terá saído do clube do rácio da dívida pública líquida acima dos 100% do PIB, mas Japão, Grécia, Portugal e Itália permanecerão. As universidades do Porto, Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro assinam hoje um acordo para a apresentação de uma estratégia conjunta. Este acordo será uma espécie de memorando de entendimento que permitirá ter uma estratégia comum para aceder a fundos comunitários, o desenvolvimento de projetos de investigação ou a circulação de estudantes. A parceria, denominada Uninorte, é ainda patrocinada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. O acordo permitirá às 3 universidades apresentarem candidaturas conjuntas no quadro estratégico comunitário 2014-2020. Em vista está também o estreitar das relações com universidades espanholas, nomeadamente com a Galiza, uma vez que já existem protocolos neste sentido. Seguimos com as notícias que marcam a atualidade regional. O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, defende que a futura concessão da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto deverá ser acompanhada de regulação e que esta deve ser paga pelo Estado. Rui Moreira destacou ainda a importância de as autarquias decidirem se preferem a STCP a operar apenas no Porto ou a manter a atual esfera de influência, que inclui alguns concelhos vizinhos, pois é necessário encontrar uma solução. O presidente alertou que, caso a sociedade funcione no Porto, é preciso uma solução intermodal, senão haverão consequências. Quanto à regulação da concessão da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, Rui Moreira apoia que deverá ser o Estado a pagar. Mas as concessões não geram consenso nos municípios. Matosinhos, por exemplo, já anunciou que vai interpor uma providência cautelar que impeça a concessão da STCP e da Metro do Porto. Recorde-se que ontem o secretário de Estado dos Transportes, Sérgio Monteiro, antecipou a possibilidade de, na concessão da Metro do Porto e STCP, os privados apresentarem propostas para ambas as empresas ou apenas para uma, e revelou que o Governo pretende tomar as decisões sobre o modelo a seguir ainda durante o mês de abril. A iniciativa Semana da Saúde e Bem-Estar está a ser levada a cabo pelos estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Até sexta-feira, 11 de abril, vão ser realizados na cidade rastreios gratuitos de hipertensão e diabetes. A iniciativa decorre desde quarta-feira na Praça dos Leões e irá também marcar presença na sexta-feira no bairro do Cerco. Tanto num sítio como no outro, os rastreios acontecem entre as 10 e as 13 horas e entre as 14 e as 16 horas. A hipertensão arterial e a diabetes são 2 fatores de risco para a patologia cardiovascular, responsável por 40% dos óbitos em Portugal. Na iniciativa idealizada pelo Departamento de Ação Comunitária da Associação de Estudantes da FMUP, participam cerca de 100 estudantes. Os estudantes de Medicina dedicam a semana à sensibilização da comunidade e o principal objetivo da ação é possibilitar o contacto entre os estudantes e a comunidade. Também é esperada uma sensibilização à população para a importância de adotar estilos de vida saudáveis. A Câmara de Gaia criou esta semana um Conselho Consultivo de Saúde com 27 parceiros que irá orientar as políticas da autarquia nessa área
e defender as necessidades e as respostas dos serviços existentes no Conselho. Ao Conselho Consultivo, caberá elaborar o Plano Municipal de Saúde, contribuir para a definição de uma política de saúde a nível municipal, promover a troca de informações entre as entidades representadas e recomendar medidas a integrar nos planos de atividades das mesmas. Entre as suas competências, inclui-se também a apresentação de propostas e sugestões sobre questões relativas à saúde que poderão ser consideradas. Este órgão é composto pelas entidades do município ligadas ao setor da saúde, como o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia Espinho, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Gaia e o Centro de Reabilitação do Norte. Integram também o Conselho as juntas de freguesia, PSP, GNR, bombeiros, além de outros organismos públicos. Os membros do Conselho Consultivo de Saúde vão tomar posse na primeira reunião, que será agendada em breve. Seguimos com o comentário desportivo neste Jornal Regional com Cancela Moura. Cancela, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Vamos começar por falar então desta segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. Jogam hoje as equipas portuguesas. Estão bem lançadas, mas qual é a equipa que, no seu entender, está melhor lançada neste momento para chegar até às meias finais? Nós podemos começar pelo Futebol Clube do Porto e, portanto, eu julgo que qualquer uma das equipas, e essa é a questão que a Delfina colocou, estará em condições de poder ultrapassar os seus adversários. Com perspectivas naturalmente diferentes, porque o Futebol Clube do Porto faz o segundo jogo fora, não vai contar com duas peças nucleares, que é o Fernando e o Jackson, estão castigados, e portanto julgo que pode ser um jogo um pouco mais difícil, porque no fundo estas duas peças são fundamentais. No primeiro caso penso que a escolha recairá sobre o Carlos Eduardo e relativamente a Jackson já foi assumido por Luís Castro, que será Gilás a substituí-lo. Penso que, apesar de tudo, há aqui um certo, eu diria, favoritismo do Futebol Clube do Porto por não ter sofrido golos em casa. Fez um excelente jogo, além de ter ganho um 0, podia o próprio resultado ter sido mais dilatado, pelo menos pelas bolas ao poste ou à trave que aconteceram. E penso que o Sevilha vai ter que assumir o risco do jogo e, portanto, o Futebol Clube do Porto poderá acontecer aquilo que aconteceu em Nápoles, que, marcando um golo, ficará numa situação extremamente folgada, que exigirá do Sevilha a marcação logo de 3 golos. Admitindo que o Luís Castro não esteja a fazer bluff sobre esta matéria. Que vai correr atrás do primeiro golo. Exatamente, ele tem vindo a dizer que correrá atrás do golo do primeiro ao último minuto, significará que o Futebol Clube do Porto poderá tirar dividendos dessa postura em campo. Uma nota eu diria, não de tanto otimismo, mas para dizer que o Futebol Clube do Porto tem evidenciado uma grande irregularidade. Se tivermos um Futebol Clube do Porto à semelhança do que aconteceu no Dragão com o Sevilha, ou então em Nápoles com o próprio Nápoles, eu julgo que o jogo correrá dentro de uma certa normalidade e este favoritismo do Futebol Clube do Porto será espontâneo e natural. Se efetivamente voltar a essa irregularidade, admito que efetivamente o Futebol Clube do Porto possa complicar esta situação. Até porque vão jogar num ambiente de grande tensão, um ambiente muito difícil, que é o campo do Sevilha, e portanto de facto é um ambiente eletrizante e penso que o Futebol Clube do Porto não se pode deixar abalar por esse ambiente exterior que pode rodear o jogo. Mas como lembrou Pinto da Costa, o Porto já foi feliz em Sevilha. É verdade, mas essas questões da estatística, às vezes é bom para em termos anímicos, poder ajudar os jogadores a pensar, a acreditarem, a terem uma esperança maior no resultado. Mas isso, águas passadas não movem moinhos, portanto há determinado tipo de questões e o Futebol Clube do Porto este ano ainda vai, ou pelo menos vai viver nesta Liga Europa, uma pressão ainda maior. O Futebol Clube do Porto obviamente já não chegará ao título, está num intervalo com o Benfica relativamente às meias finais da Taça de Portugal e julgo que isto é muita atenção que o Futebol Clube do Porto já não vivia há muito tempo, porque grande parte dos títulos que tem conquistado tem sido sempre com uma certa tranquilidade, quer dizer, acaba por aparecer naturalmente, até muitas vezes por demérito dos próprios adversários. O Futebol Clube do Porto este ano está sob uma pressão muito grande sobre como salvar a época e eventualmente este é um jogo que se insere nessa perspectiva que o Futebol Clube do Porto tem vivido no passado mais recente.
Vamos então até ao Benfica. O Benfica que vai receber o AZ Alkmaar terá uma função mais tranquila, um jogo mais tranquilo. O Benfica, uma vez que venceu fora, já marcou fora, já teve essa oportunidade. Pois, o Benfica acaba por estar um bocadinho mais tranquilo em função da vantagem que traz, mas é importante que se perceba que muitas vezes esta descontração exagerada do Benfica dá mau resultado. Eu reconduzia a erros. Evidentemente, e eu até reconduzia esta imagem para aquilo que aconteceu com o Tottenham no último jogo, em que o Benfica tinha praticamente a eliminatória obviamente ganha e acabou por, para além da descontração toda que colocou no jogo, para além da gestão do próprio plantel que Jorge Jesus tem feito, acabou por passar por alguns dissabores que levaram o Benfica de facto a um empate a 2 bolas em casa, que poderia ter redundado em maiores dificuldades e, portanto, aqui a grande questão é que o AZ Alkmaar não tem nada a recear, não tem nada a perder, tem um excelente treinador e, portanto, eu estou convencido que, apesar do facto do jogo, mesmo na Holanda, não ter sido muito bem conseguido pelos holandeses, é verdade, o Benfica julgo que neutralizou praticamente todas as tentativas que o AZ Alkmaar podia ter evidenciado em termos ofensivos, mas julgo que, como não têm nada a perder, poderão tentar surpreender e, portanto, acabarem por ter um jogo ofensivo mais determinado, terem mais audácia, uma entrega maior e, portanto, o Benfica tem que estar preparado para isso. E do ponto de vista da equipa, julgo que Jorge Jesus vai provavelmente voltar a substituir o Oblak por Arthur. Penso que na frente irá substituir o Lima e o Rodrigo pelo Duricic e pelo Cardoso, porque eu acho que é importante. Julgo que também jogará Sálvio, porque ele vai ter que... A ideia, no fundo, é que ele parece um certo reforço nesta parte final da época, julgo que terá que ter mais minutos de jogo, e depois não jogarão nem Maxi nem Gaetan porque estão lesionados, e penso que Silvio atuará na direita, como lateral direito, e depois haverá uma opção a fazer entre o Enzo Pérez e o próprio André Gomes no meio-campo para acompanhar, julgo eu, André Almeida, que fruto das últimas exibições tem mantido alguma titularidade, alguma regularidade na equipa nesta gestão de plantel que Jorge Jesus tem vindo a fazer. Uma gestão de plantel, porque o Benfica está em várias frentes, uma delas o Campeonato Nacional, mantém a primeira posição e pode mesmo sagrar-se campeão nacional antes do fim da época. Acha que isso pode acontecer já este fim de semana? Eu acredito que, quer dizer, matematicamente é possível que seja este fim de semana. Se o Sporting, basta que o Sporting empate e o Benfica obtenha uma vitória para que, efetivamente, do ponto de vista aritmético, o Benfica seja campeão. Porque só faltam 4 jogos e, naturalmente, se estiver em disputa apenas 9 pontos, nos 3 jogos seguintes o Benfica ficaria com 9 pontos de avanço e, naturalmente, tem o golaveraje sobre o próprio Sporting, portanto, existe aqui uma vantagem muito confortável do Benfica. E eu julgo que até Jorge Jesus este ano, fruto daquilo que aconteceu nas 2 últimas épocas, até tem sido cauteloso em demasia. O Benfica normalmente... Tem colocado aqui algum gelo nesta euforia. É verdade, eu julgo até por receios de ordem pessoal, que ele viveu o ano passado e mesmo há 2 anos, quando o Benfica tinha vantagens relativamente confortáveis sobre o Futebol Clube Porto. Ano passado evidenciou-se ainda maior essa perda e, portanto, julgo que até tem sido demasiado, porque o Benfica tem feito jogos absolutamente paupérrimos do ponto de vista da qualidade, como aconteceu em Braga, e depois, não foi o caso com o Rio Ave, mas tem obtido uma vantagem, o AZ Alkmaar foi a mesma coisa, tem obtido uma vantagem de um golo e depois acaba por conservar a vantagem, gerir muito bem o jogo, fazer trocas de bola, que depois até acabam por ser jogos fastidiosos. Eu julgo que acaba por não... Jorge Jesus acaba por colocar demasiada cautela, um certo excesso de zelo nesta euforia, por exemplo, o que acontecerá agora com o Arouca. Já foram vendidos mais de 15 mil bilhetes e pensa-se que... O Arouca diz que não, mas de facto julgo que para o Arouca vai ser muito importante do ponto de vista da receita
mudaram inclusivamente o local para o Estádio Municipal de Aveiro, onde se espera uma grande enchente e, portanto, Jorge Jesus isso também não pode travar. Portanto, existe aqui, sobre o treinador do Benfica, uma grande pressão, porque o Benfica pela primeira vez e este ano está outra vez em condições de o poder fazer. Se passar às meias finais da Taça da Liga, se eventualmente ultrapassar o Futebol Clube do Porto no embate para a Taça de Portugal, Jorge Jesus vai ter que viver outra vez com uma pressão muito grande sobre as provas. Em 3 finais. Exatamente. E, portanto, eu julgo que talvez esta cautela até tenha alguma razão de ser, mas julgo que de facto está evidenciada de uma forma tão exagerada que muitas vezes acabamos por nem compreender como assim seja. Existem adeptos que já manifestaram a sua opinião em comemorar o título na Luz, ou seja, não esta semana, mas no próximo fim de semana. Eu admito que a partir do momento que o Benfica aritmeticamente seja campeão, depois a própria euforia que estávamos a falar ainda cresça, porque naturalmente o principal objetivo foi o campeonato e naturalmente que os adeptos e a forma como eles se manifestam é uma coisa absolutamente incontrolável e, portanto, admito que seja muito importante para Jorge Jesus estar preparado, precisamente em termos do ponto de vista psicológico, para aguentar toda essa pressão das próximas semanas, que naturalmente tem depois a Taça de Portugal e a Liga Europa também para resolver. Seguimos para o nosso terceiro tema. Amanhã faz exatamente uma semana que a Liga fechou portas mais cedo para evitar aquilo que a imprensa classificou como um possível golpe de Estado. Em causa estaria uma Assembleia Geral convocada pela Académica, Belenenses, Porto, Vitória de Guimarães, Estoril Praia, Sporting de Braga e Tondela, para evitar exatamente a realização. As eleições da Liga estão marcadas só para junho, dia 11 de junho, serão feitas aqui no Porto. O que é que aconteceu, Cancela Moura? Como é que assistiu eu julgo que toda esta situação? Esta questão do Presidente da Liga é uma questão que eu julgo que o cidadão comum, e eu julgo que até parte dos envolvidos não compreenderá muito bem, em termos de fundamento e a origem, ou porque é que se está a gerar esta polémica. Eu tenho a minha opinião pessoal, eu julgo que Mário Figueiredo foi eleito um bocado contra a vontade instituída, contra o sistema vigente, contra uma ordem pré-estabelecida no futebol. E, portanto, quando ganhou as eleições, desde logo foi uma surpresa, acabou, penso que muito centrada na questão dos direitos televisivos e na questão, muitas vezes, das vantagens para os clubes da segunda liga, os clubes mais pequenos, e eu penso que ele, à custa disso, acabou por, até julgo que no alargamento dos próprios campeonatos profissionais, ele acabou por, seja como for, contrariar aquilo que podia ser uma vitória natural do seu adversário. E eu julgo que os clubes nunca encararam muito bem isto. Portanto, eu estou a falar necessariamente não do meu ponto de vista de conhecimento muito profundo do que se passa na Liga, mas sobretudo como um cidadão comum que vai observando isto. E, portanto, esta é a 4ª vez que se tenta destituir o Presidente da Liga. As eleições são no dia 11 de junho, e porque estamos em abril, eu admito que ele vai levar o mandato até ao fim. Parece-me, começa a ser, porque repare, mesmo quem é adversário do Presidente da Liga, os próprios clubes, têm tido muito pouco cuidado na forma como efetivamente pretendem esta destituição, pelo menos é o que parece. 2 das assembleias que foram convocadas para esse efeito foram, obviamente, anuladas por questões de ordem estatutária e legal, porque, pelo menos é o que vem a público, alguns desses clubes que requeriam as assembleias nem as cotas tinham em dia. Portanto, portanto não poderiam exercer os seus direitos. Agora, esta última tentativa é o próprio Presidente da mesa da Assembleia que diz que ela efetivamente não é ilegal e, portanto, foi indeferida pelo próprio Presidente da mesa, que refere, isto contrapondo ao pedido que vem por estes 7 clubes, que é o Tondela da segunda Liga e mais os clubes que a Delfina referiu da primeira, entre os quais o Futebol Clube do Porto, e o Estoril Praia, o Braga, a Académica, quer dizer que vem dizer que ele deve ser substituído por justa causa. Por sua vez, o Presidente da mesa vem dizer que indefere este requerimento porque, efetivamente, esta justa causa não pode ser só uma mera acusação de factos que são imputados a uma pessoa e ao Presidente em particular, mas, no fundo, rejeita este cenário de democracia direta que os clubes querem fazer e remete o julgamento daquilo que possa ser a ação do Presidente
para o próximo ato eleitoral, onde efetivamente as pessoas poderão, os clubes associados poderão manifestar esta vontade de poder alterar, ou poder destituir, ou poder votar noutro presidente que não António Figueiredo. E, portanto, o Mário Figueiredo, peço desculpa, e, portanto, é deste antagonismo que agora vieram alguns clubes, a público também, dizer que o presidente da Liga ou que a Liga está a mentir sobre estes factos e que, efetivamente, o que se pretende é dar maior dignidade ao futebol, que não está em causa senão isso, e, portanto, nós estamos perante um cenário que eu acho que, quer de um lado, quer do outro, não dignifica em nada a imagem que se pretenderia dar ao futebol. Pelo meio nós temos, pelo menos eu tenho assistido a Mário Figueiredo dizer que os clubes estão preocupados por algumas prerrogativas que têm por adquiridas e, portanto, que ele mexe em interesses instalados. Estamos sempre a falar, por exemplo, na Olibet Sportos, nos direitos de transmissão televisiva e nas benesses ou nos direitos, ou pelo menos nos benefícios que os clubes podem retirar disso. Pelo menos tem andado um bocadinho à volta disto. Portanto, o que eu acho que seria importante era que isto passasse para um fórum mais interno, mais discreto, onde se debatesse a sério e não se desse este cenário de, por exemplo, o próprio Presidente provavelmente ter dado instruções para fechar a sede da própria Liga, porque o tal golpe de Estado. Exatamente, que há aqui, e os clubes têm alguma razão, porque não faz grande sentido que num órgão que está legitimado pelo voto, que está em pleno funcionamento, que tem instrumentos jurídicos para funcionar, acaba muitas vezes por se ter estas jogadas subreptícias para se evitar a discussão. Então, no dia 11 de junho, as eleições para a Liga estão marcadas para esse dia. Vamos ver então se Mário Figueiredo consegue cumprir até ao fim o seu mandato. Cancela Moura até 2 a 8 dias. Aliás, o comentário da próxima semana será mais cedo, será na quarta-feira. Portanto, aí teremos e trazemos os assuntos do desporto, mais concretamente do futebol, até ao Jornal Regional. Até para a semana. Boa tarde. Seguimos agora com um curto intervalo neste Jornal Regional. Até já.